Do Bloco de Esquerda, António Lima, boa tarde. Uma primeira análise então a estes dois discursos do Dia dos Açores 2020. Muito boa tarde. Antes de mais, obviamente, começar também por saudar todos os açorianos e açorianas neste dia, que é um dia sempre especial e que este ano, pela forma como é celebrado, não deixa de deixar uma marca, porque é de facto uma forma inédita, num contexto também inédito, muito difícil e, de forma alguma, mesmo neste contexto, ele poderia deixar de ser comemorado, de ser assinalado, e ainda bem que o foi e que estamos aqui também a dar o nosso contributo para essa celebração. Gostaria de dizer que, relativamente aos discursos, indo objetivamente àquilo que é a questão, eles tiveram como pano de fundo, como não poderia deixar de ser, a questão da pandemia de Covid-19, que afetou não só a nossa região, mas todo o mundo, e causou, obviamente, uma disrupção enorme na nossa sociedade, em primeiro lugar na saúde, mas também tendo consequências imediatas e muito fortes na área social, na economia, consequências que terão certamente que perdurarão por muito tempo e que são um enorme desafio a que temos que responder no futuro próximo. E eu ouvi, obviamente, atentamente aquilo que foi dito e julgo que importa aqui valorizar e reforçar a valorização que é feita do Serviço Regional de Saúde, da escola pública, e de todos aqueles que contribuíram para manter a nossa sociedade em funcionamento no período de confinamento. Mas agora é necessário que, neste momento e no futuro imediato, os profissionais que garantiram que o Serviço Regional de Saúde desse uma resposta à pandemia, os profissionais que garantiram que a escola tivesse dado uma resposta a uma alteração profunda aos métodos de ensino, tenham condições para exercer a sua profissão, que é tão valorizada, que deve ser tão valorizada, condições de trabalho, condições salariais, e que neste momento, quando uma crise económica se aproxima e se aprofunda, não se permita de forma alguma, em primeiro lugar, colocar em causa o seu salário, a colocar em causa os seus direitos. Muito pelo contrário, aquilo que deve ser feito é valorizar esse papel para que esses profissionais sejam reconhecidos, não só agora, mas também no futuro, com carreiras valorizadas. Mas, por outro lado, temos uma crise económica que sabemos que vai afetar várias áreas do setor privado de uma forma muito forte. E essa resposta tem que ser dada no imediato. Para o Bloco de Esquerda é fundamental garantir o emprego, que as respostas à economia tenham como pano de fundo sempre a garantia de todo o emprego, porque nós não podemos deixar que haja quem fique em situação de fragilidade num clima de enorme incerteza. Não podemos permitir que haja desemprego quando há apoios à economia, apoios públicos, e não podemos permitir que quem esteja numa situação de fragilidade, sem emprego, sem rendimento, pelas mais variedíssimas razões, seja por ter sido despedido ou pela sua atividade não ter colapsado, no caso de algumas áreas em que há trabalhadores independentes, todas essas pessoas têm que ter um apoio mínimo para que consigam subsistir. Por outro lado, a recuperação da economia, a recuperação de tudo aquilo que é a nossa sociedade deve ter e terá de ter um impulso fortíssimo no investimento público. No investimento nos serviços públicos, na escola pública, no Serviço Regional de Saúde, é certo, mas também investimento público que garanta a dinamização da economia, a criação de emprego, e isso tem de ser uma prioridade para os próximos tempos, porque os tempos são difíceis, efetivamente, e há que responder no imediato. Uma António última Lima. palavra.
O Presidente do Governo Regional voltou a fazer um apelo à juventude açoriana. Já o tinha feito no ano passado, por ocasião das comemorações na Vila da Calheta, em São Jorge. Volta a fazer o apelo à juventude este ano. Pergunto-lhe se estamos, de facto, a conseguir promover a participação política e cívica dos jovens, a aproximar os jovens das questões cívicas e políticas. Essa é sempre uma dificuldade que é transversal, tem sido transversal ao longo dos anos, não é infelizmente algo que seja novo. A participação dos jovens deve ser feita em primeiro lugar, deve ser dinamizada e incentivada em primeiro lugar desde muito cedo, nas escolas, mas também é preciso que os jovens sintam que são parte das decisões. Que sintam que não vão ficar de parte quando chegam à idade adulta, quando chegam à idade de começar a trabalhar e por vezes veem que não têm oportunidades e que o sistema económico, que o sistema político não lhes serve. Ou seja, que aquilo que perspectivam, olhando para aqueles que estão um pouco mais à frente, um pouco mais velhos, aquilo que vêm, por vezes, é desemprego, ou é precariedade, ou é a imigração, seja a imigração interna para outras ilhas, no caso das ilhas mais pequenas, seja para o continente ou até para o estrangeiro. Ou seja, a participação também, por vezes, exige que haja perspectivas positivas e que a sua ação tenha consequência. A participação só é possível quando os jovens, ou qualquer um de nós, enquanto cidadãos, olhamos para a nossa participação e sentimos que ela tem consequência prática. E indo por aí pela consequência prática da participação, é óbvio que todos nós temos um papel na democracia, o papel que é o nosso voto, mas a democracia faz-se com muito mais do que o voto. Faz-se com uma participação cívica ao longo de toda a legislatura e é preciso que os jovens e a população em geral saiba disso e é preciso que, terminando, que o reforço da autonomia seja também um reforço da democracia participativa e é esse grande desafio que, julgo eu, nós temos também pela frente neste Dia da Autonomia.